que alegria estar aqui com todos vocês em mais uma hora saudável, dessa vez mais do que especial, o mês das mães, o mês das mulheres, mês de maio tão especial, e a hora saudável mantendo esse nível. E como eu sempre faço, né, eu já falei, a palavra é gratidão, mas nunca é demais agradecer todo o carinho, toda a atenção. Aonde eu vou, em todas as partes, eu recebo tantos feedbacks das horas saudáveis. Então, como eu sempre falo, retribuir, fazendo cada vez mais e melhor. Agradecer a você que nos assiste, agradecer a Herbalife Brasil pela contribuição, pelo talento, pela parceria em produzir, em criar, em embelezar esse conteúdo. Agradecer a liderança da Herbalife aqui do Brasil, os chairmans, os presidentes, e principalmente a você, que é um cliente premium da Herbalife, que leva não só o uso dos produtos, mas principalmente a filosofia de nutrição. Filosofia de nutrição que promove a boa alimentação, atividade física, o desenvolvimento pessoal, o gerenciamento do estresse. E isso tudo, pessoal, com esse espírito de gratidão, está extremamente alinhado, está exatamente em harmonia com aquilo que a gente quer compartilhar com essa hora saudável. A gente vai falar sobre o estilo de vida agitado, o estilo de vida corrido do século XXI, se isso é compatível com o estilo de vida saudável, com o estilo de vida ativo, que é a proposta, que é o cartão de visitas da filosofia de nutrição da Herbalife. Então, essa é uma hora saudável especial para as mães, para as mulheres, mas eu tenho certeza que todo o público que está nos assistindo vai se beneficiar, porque essa é uma dor, esse é um sentimento que todos nós temos, né? Como conciliar o dia a dia agitado do século XXI, independente de onde você mora, independente do que você faz, com o estilo de vida saudável e ativo que todo mundo sabe que é importante adotar, mas nem sempre a gente consegue. Então, com todo carinho, vamos começar a evoluir nesse tema, compartilhar essa informação dentro dessa energia, dentro dessa homenagem, com todo o nosso carinho. E é importante, assim, situar, né? É importante expressar o nosso reconhecimento, a nossa admiração por uma situação presente do dia a dia que a gente está cada vez mais vivenciando, que as mulheres, elas estão presentes em todos os setores. As mulheres assumem cargos de liderança em todas as áreas de atuação, de conhecimento, em todos os espaços, né? As mulheres estão na política, elas estão na engenharia, na ciência, na tecnologia, na medicina, em qualquer área. As mulheres são protagonistas do próprio negócio, são empreendedoras, juízas, doutoras, mas, e esse é o mas que a gente quer enquadrar, né, para nortear tudo que a gente vai falar aqui. As mulheres conseguiram se inserir no mercado profissional com excelência, mas elas continuam sendo responsabilizadas, elas continuam sendo a principal atriz da maioria das tarefas domésticas pela criação dos filhos, né? Então, as mulheres cada vez mais ocupam de forma espetacular o mercado de trabalho, as áreas de atuação, áreas onde antigamente a gente tradicionalmente via somente pessoas do sexo masculino. Hoje as mulheres conquistaram, vieram para ficar, mas não abriram mão desse espaço no lar, na criação dos filhos, né? E isso tudo gera uma sobrecarga, isso tudo gera um excesso de trabalho. As mulheres trabalham tanto quanto os homens no mercado de trabalho, nas suas atividades, e tem
todas essas outras jornadas. Então, estudos muito bem conduzidos falam assim, ó, que, em média, as mulheres trabalham mais de 7 horas do que os homens todas as semanas, e essa superexposição das mulheres no trabalho, nessas 3 áreas, mercado de trabalho, casa e criação dos filhos, tipicamente a gente denominou, está consagrada essa expressão tríplice jornada. Mas, olha só, a gente ainda não tem literatura sobre isso, mas a gente já tem visto um novo conceito, que tríplice jornada não expressa a realidade das mulheres. A gente já tem visto vários autores comentarem que eles estão chamando de jornada contínua. O que é jornada contínua? Não acaba nunca. A mulher acorda, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela vai para o trabalho, ela volta, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela precisa cada vez mais cuidar de si própria, da sua saúde, do seu bem-estar, da sua composição corporal. O sono já passa a ser incluído nessa rotina de cuidado. Então, nós estamos falando de uma jornada contínua que nunca acaba. Mas, do ponto de vista didático, tradicional, que está não só na literatura leiga, nos jornais, revistas, mas assim na literatura científica, tanto em psicologia como em medicina, a gente ainda encontra esse termo tríplice jornada, né? E o que é esse desafio da tríplice jornada? Então, como eu já comentei, é o emprego, é a casa, é os filhos, né? Então, é uma expressão usada para definir essas sobrecargas, esses excessos de tarefas, tanto no trabalho, né? Então elas têm um expediente igual ao sexo masculino, geralmente de 8 horas por dia, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. No mundo híbrido que a gente está vivendo hoje, essa jornada pode ser tanto presencial como home office, mas a mulher está ali trabalhando, só que não desliga o botão nunca, ela continua, né? Ela sai do seu trabalho tradicional, ela entra nos afazeres domésticos, é o tempo dedicado a cuidar da casa, administrar, mesmo que a mulher não esteja colocando a mão na pia, na vassoura, ela está administrando, ela está cuidando, ela está fazendo o que na minha casa eu escuto as meninas lá falarem, o penso, né? O pensamento, a organização e os cuidados com os filhos, com as crianças, a função materna. E, como eu comentei, estudos, né? Tem pesquisas mostrando que, no relação aos cuidados domésticos, as mulheres trabalham o dobro do que os homens quando a questão é cuidar da casa. Então, enquanto nós estamos falando em média, né, isso pode ter realidades individuais para mais ou para menos, mas enquanto a média, as mulheres dedicam 21 horas, que isso não é remunerado, para cuidar da casa, os homens não dedicam mais do que 11 horas. Então, a gente está falando aqui, né, que as mulheres trabalham mais que o dobro na casa do que os homens. E tem realidades assim que eu conheço, que são, inclusive, mais expressivas, assim, as mulheres trabalham mais tempo e os homens menos tempo. E nesse estudo, né, estudo do IBGE, publicado em 2017, mostra assim, ó, que apenas 50% dos homens auxiliam nos cuidados com os filhos, né? Eu tenho muita conforto para comentar isso, porque eu sempre fui um pai que botou a mão na massa, lá troquei fralda, dei banho, alimentei, e assim, procurando fazer o meu máximo. É evidente que a minha esposa sempre, além de trabalhar tanto quanto eu no mercado de trabalho, na profissão dela, ela é psicóloga, ainda a dedicação dela era maior que a minha. Então, aqui, mais uma vez, a atitude de homenagem, de reconhecimento, de carinho e, assim, respeito, né? Respeito ao que as mulheres fazem. Agora,
como médico, né, não precisa ser um gênio da medicina, não precisa ser uma pessoa muito esperta para entender que esse tipo de jornada, essa sobreposição de tarefas, vai ter um impacto na saúde, né? Dificilmente uma pessoa pode suportar trabalhar 24 horas por dia, como é esse conceito da jornada contínua, sem ter um impacto negativo na sua saúde física, na sua saúde mental e, inclusive, na sua saúde financeira, que são coisas que a gente vai comentar um pouquinho mais aprofundadamente. Então, assim, ó, na saúde física, né, é o primeiro sim é que acende no painel, são assim os primeiros sinais que alguma coisa não está indo bem. Então, por conta dessa correria, dessa rotina agitada, muitas mulheres acabam se alimentando mal, dormindo pouco, elas não têm tempo para fazer atividade física, para atividade de lazer, elas não têm tempo para ir no médico, não têm tempo para cuidados de bem-estar, e isso vai virando um ciclo vicioso, uma bola de neve que quanto mais complicado fica, mais difícil é reverter e o problema vai aumentando bastante, né? Então, o que a gente vê no dia a dia no consultório são deficiências nutricionais, problemas digestivos, gastrite, constipação, enxaqueca, problemas renais, retenção de líquido em função do estresse, problemas ortopédicos, reumáticos, dores musculares. A gente poderia ficar a hora saudável toda enumerando problemas físicos e que são, assim, vamos dizer, a pontinha do iceberg, porque a saúde mental, vamos dizer assim, o preço que as mulheres têm que pagar do ponto de vista emocional, psicológico, é muito alto. Então, a saúde mental é de longe a mais afetada por essa jornada contínua, por essa tríplice jornada do trabalho feminino. Então, essa rotina, essa filosofia de vida, essa maneira de viver saindo de uma tarefa e entrando na outra, o que a gente vê acometendo essas mulheres são os transtornos emocionais, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, burnout, né, que é aquela forma mais aguda de fadiga, de estresse mental, questões bipolares, né, mudança muito rápida do humor, mulheres que de repente estão se sentindo muito deprimidas, com a autoestima muito baixa, e de repente se sentem capazes de fazer tudo sozinhas, onipotência. Então, esses ciclos de humores muito baixos e muito altos, a gente chama de bipolaridade, e a gente vê muito frequente aqui na minha clínica de nutrologia os transtornos alimentares, anorexia nervosa, bulimia nervosa e compulsão alimentar, que também vai gerando um ciclo vicioso. E não é a minha esfera, eu sou médico, né? Mas a gente vê que essa tríplice jornada também tem um impacto na saúde financeira. Porque assim como elas não têm tempo de cuidar da saúde física, da saúde mental, muito menos para cuidar das finanças pessoais, né, para os seus hábitos de economia, para poder se informar mais sobre como cuidar do seu dinheiro, que a gente chama de educação financeira. A outra questão muito perversa, né, que mesmo trabalhando no mercado tanto quanto os homens e no dia de 24 horas muito mais que os homens, para a mesma tarefa, com a mesma capacitação, mulheres ganham menos do que homens, né? Então, além de não ter tempo de administrar as finanças, de aprender mais sobre educação financeira, elas ganham menos e esse ciclo vicioso perverso, elas não têm tempo para se aprimorar, para fazer curso, para investir na sua formação, para ler, e isso vai diferenciando e distanciando. Então,
É claro que vocês já conhecem a filosofia da hora saudável. A gente sempre coloca primeiro o problema e depois oferece uma solução. Eu vou falar nos próximos minutos como melhorar a saúde física, a saúde mental. A saúde financeira melhora com a saúde física, com a saúde mental, mas dentro da filosofia da Herbalife também tem uma oportunidade de negócio, que isso pode ser melhor explicado pela pessoa que convidou você para assistir essa exposição sobre a tríplice jornada, essa hora saudável que vai apontar soluções. Então, a partir desse momento, eu mostrei o que está acontecendo, quais são os prejuízos, tanto no corpo, como na mente, como no bolso. No corpo e na mente, eu vou começar a apontar soluções, e na saúde financeira, claro que isso está extremamente incluído. Quanto mais saudável o corpo, mais saudável a mente, mais saudável do ponto de vista financeiro também. Mas não deixe de falar com a pessoa que convidou você para assistir essa hora saudável, ou com um coach, um distribuidor, um consultor independente da Herbalife sobre essa oportunidade de negócio. Mas dentro dessa filosofia de encontrar soluções, a primeira questão, assim, o primeiro ponto que eu quero deixar muito claro para as mães, para as mulheres e para as famílias que estão nos assistindo é mudar essa mentalidade de mulher imbatível, super heroína, eu resolvo tudo, eu posso, meu trabalho é importante para mim, mas na minha casa, meu filho, ninguém mexe, eu cuido de tudo. Então, esse tipo de atitude favorece com que esse ciclo perverso que eu citei vai se perpetuando. Então, mudar a atitude, ver que aqui tem um problema e, com humildade, procurar soluções, né? Então, as mulheres são conduzidas desde pequenininha, e principalmente no mercado de trabalho, a acreditar que precisam ser profissionais, mães e esposas exemplares, e ainda cuidarem de si mesmas. Sim, as mulheres são maravilhosas, elas conseguem fazer tudo isso com brilhantismo, mas é preciso ter essa visão crítica e não querer ser a super-heroína ou aquela que resolve tudo. E a chave para isso é não tentar fazer tudo sozinho, não tentar resolver, usar do que as ferramentas que a gente tem, profissionais da saúde, mentores, pessoas que já tiveram mais experiência nessa área, estabelecer limites nas tarefas diárias. Então, assim, saber quanto do dia você pode cuidar do seu trabalho tradicional, da sua casa, dos seus filhos. E agora vem o que eu tenho para oferecer para vocês, que é uma filosofia de nutrição, uma filosofia de estilo de vida, que não é eu acho, que não é eu penso, que é comprovado, baseado em evidências científicas, que funciona e faz a diferença. Porque, assim como eu estou falando muito em ciclo vicioso, quanto mais dificuldade pioram os problemas e as complicações, existe também um círculo virtuoso. O que é um círculo virtuoso? Quando eu melhoro a minha saúde física, eu melhoro a minha saúde mental. Quando melhoro a minha saúde mental, a minha saúde física, melhora a minha saúde financeira, e a minha qualidade de vida, a minha performance, o meu resultado vai melhorando. Então, quando você melhora em algumas áreas, isso impacta melhoras em todas as áreas. E, falando em filosofia de nutrição, falando em evidências científicas, né? Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho a filosofia global de nutrição, o estilo de vida proposto pela Herbalife, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, onde, junto com a boa alimentação, junto com o exercício, junto com o controle de estresse, tem algumas dicas, né, que a gente já falou em várias outras horas saudáveis, começando pela distribuição dos macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura. De 100% das calorias que a gente come em 24 horas, 40% deve ser carboidrato, 30% proteína, 30% gordura.
mas não qualquer carboidrato, né? O que a gente chama de carboidrato saudável, carboidrato complexo, aquele que vem acompanhado com fibras. A gente tem várias horas saudáveis, procura na nossa biblioteca de horas saudáveis sobre saúde do intestino, sobre fibra e imunidade, você vai ver que desses 40% de carboidrato, a gente fortemente recomenda 25 gramas de fibra todos os dias. Então, fibra solúvel, insolúvel, as proteínas, né? De 100% das nossas calorias, 30% proteína de alto valor biológico, aquela que oferece todos os aminoácidos essenciais, e 30% daquelas 100% de caloria nas 24 horas, 30% de gorduras saudáveis, aumentar a ingestão de ômega 3 e diminuir ômega 6 e ômega 9. Agora, isso é uma parte. Fortemente promover a atividade física, fortemente promover o uso de vitaminas, minerais, fortemente promover o sono, o gerenciamento do estresse, né? Então, do ponto de vista nutricional, a gente foca nesses 6 principais nutrientes: a proteína, as vitaminas e minerais, as gorduras saudáveis, as fibras, os fitonutrientes, esses nutrientes presentes nos vegetais, e a hidratação. Mas a filosofia global, que eu vou explicar como que isso vai ajudar você a melhorar a sua performance e melhorar todas as áreas, equilibrar essa rotina, além da nutrição, muito forte a questão da atividade física, do desenvolvimento pessoal, do gerenciamento do estresse. E falando em estresse, né, a principal queixa, a principal dor, a principal resultado do que essa rotina tríplice ou contínua acarreta, não só nas mulheres, em todas as pessoas, é que a gente acaba não tendo tempo para se cuidar, principalmente para se alimentar bem. Aqui na tela vocês têm uma pesquisa da Escola Superior de Propaganda e Marketing, feita em 17 capitais brasileiras, onde eles mediram o tempo médio para consumir cada refeição, né? E o resultado é o que a gente vê em todos nós, no nosso ambiente, ao redor da gente. As pessoas têm, em média, 15 minutos para o café da manhã, meia hora para o almoço, meia hora para o jantar. Eles acharam 14 minutos, 26 minutos e 26 minutos para o jantar, e ao redor de 10 minutos para os lanches no meio da manhã, no lanche da tarde e no lanche da noite. Então, olha só, nós todos que estamos aqui, centenas de milhares de pessoas assistindo a Hora Saudável, sabemos que a nutrição, a alimentação é um pilar básico do estilo de vida saudável. Agora, como conciliar esse curto tempo que a gente tem disponível com boa alimentação? A gente tem que procurar alimentos que tenham a ver com praticidade e conveniência, né? Como tudo na vida, tem coisas boas e coisas ruins. Esse pouco tempo para se alimentar criou um mercado, até uma cultura que a gente conhece hoje dos fast foods, né? Que são alimentos rápidos, práticos, convenientes, mas o quê? Não são saudáveis. Não preciso nem perder tempo aqui da nossa hora saudável comentando como esse tipo de alimentação que a gente encontra nas ruas, em todos os lugares, sim, são rápidos, são práticos, mas são extremamente desequilibrados do ponto de vista nutricional. A boa notícia é que a gente tem o que eu chamo de fast foods do bem, quer dizer, alimentos com equilíbrio nutricional, baseado em ciência, que atende às recomendações das autoridades de saúde dos nossos países e de outros países, mas que podem ser preparados, consumidos dentro dessa nossa rotina. Então, o que eu estou mostrando aqui na tela, todo mundo conhece, né? Todo mundo se identifica. Um dia alimentar típico, onde a gente vai passando de momentos de fome, de pressa, de cansaço, alimentação desequilibrada, né? Então, a gente vê aqui o café da manhã, os lanches, as refeições principais,
onde ali na cor laranjada a pessoa entra em picos de fome, né? Tem uma pequena saciedade, passa o dia inteiro, fome, saciedade, fome, saciedade, cansaço, pouca proteína, pouca fibra, culpa por eventuais excessos de comida mais adiante, e como eu sempre falo, você não precisa ser um gênio da nutrição para ver que isso não vai melhorar a sua saúde, não vai melhorar a sua performance profissional. Pelo contrário, esse tipo de alimentação vai deixar você com a nutrição cada vez mais desequilibrada, você vai se sentir cada vez com menos energia, cada vez mais inflamado, com excesso de gordura corporal, e o resultado final disso aqui, com certeza, não vai ser nada bom. Então, olha só, como eu tentei já compartilhar com vocês essa minha visão, a falta de tempo não é e não pode ser uma desculpa. Do alto do meu conhecimento científico, com toda a minha transparência, com toda a minha honestidade profissional, eu falo para vocês que mesmo com pouco tempo, sim, é possível fazer lanches saudáveis, fazer refeições saudáveis, com caloria controlada e com muita nutrição. Então, aquela frase assim que parece um pouquinho chavão, que a gente vê em redes sociais, mas eu não consigo encontrar nada mais verdadeiro. Gente, vocês que estão me assistindo, se você não achar tempo para cuidar da sua saúde, para se alimentar bem, e aqui eu quero incluir atividade física, desenvolvimento pessoal, sono de qualidade. Se você não acha tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que encontrar tempo para cuidar das complicações da falta de saúde, a palavra é doença. Então, é possível, mesmo com pouco tempo, ter esse equilíbrio, e é por isso que a gente vai agora começar a apontar soluções, né? E quando fala conveniência, praticidade, uma refeição com calorias controladas, aquelas que eu preciso para uma refeição, com nutrientes equilibrados, eu estou falando de proteína, carboidrato, gorduras, vitaminas, minerais, fibra, na quantidade indicada, tanto pela ciência como pelas autoridades de saúde, para uma refeição, eu lembro do shake, né? Aquele que eu costumo chamar de Sua Excelência o shake. Por quê? Porque é uma excelente combinação de macro e micronutriente que oferece, mesmo para quem tem pouco tempo, olha, qualquer um de nós consegue preparar um shake correto, conforme o rótulo, consumir e ainda dá tempo de limpar o liquidificador, a sua shakeira, a louça que você utilizar em 15 minutos. Então, com toda a seriedade, falta de tempo não é mais desculpa. Então, baseado em ciência, substituir uma refeição, aquela de alto teor calórico, né, que eu costumo falar, uma refeição, essas fast food, que tem muita caloria e pouca nutrição, com um shake você substitui por uma refeição com caloria controlada, com caloria balanceada e a adequada oferta de nutrientes. Um exemplo que tem aqui na tela, né, como é que ele funciona, inclusive, para controlar o peso, um shake preparado conforme o rótulo, com Nutrev, você pode ter algumas variações conforme as receitas que você utilizar, conforme o sabor, mas para facilitar a conta, ele oferece mais ou menos 200 calorias. A gente pegar uma refeição tradicional, olha que eu não estou pegando nenhum café da manhã de hotel 5 estrelas, nenhum rodízio de carnes, nenhum rodízio de pizza, estou pegando uma refeição tradicional de 600 calorias. Substituindo essa de 600 calorias pelo shake, então, sem abrir mão da boa nutrição, eu economizei, eu faço um déficit calórico, um balanço calórico negativo de 400 calorias por refeição. Se eu fizer isso 2 refeições por dia, né, das 3 principais refeições do dia, eu posso substituir até 2 pela Sua Excelência o shake, eu vou ter num dia economizado 800 calorias. Em 10 dias, 8.000 calorias. Então,
a vantagem, né, como eu gosto de falar, muita nutrição com caloria controlada, melhorando o que a gente tem na rua, que é exatamente o contrário, muita caloria com pouca nutrição. E existem várias maneiras. Eu posso consumir o shake com o propósito de controlar o peso, como ele é registrado na Anvisa como substituto parcial de refeição, até 2 shakes por dia, substituindo das 3 principais refeições 2 para diminuir o peso. Para manter o peso das 3 principais refeições, eu substituo com um shake. Para aumentar a massa muscular, eu faço as 3 refeições e acrescento shakes, sempre focando na atividade física, na alimentação correta, hidratação correta, mas eu posso também utilizar o shake em outros cenários, com outros propósitos, em outras situações, né? Por exemplo, para aquela refeição mais complicada do dia, você que tomou um café da manhã equilibrado em casa com a família, que vai ter um jantar adequado, mas na rotina de trabalho, você mora muitas mulheres trabalham bancos, instituições financeiras, sei lá, tem 30 minutos para o almoço, no centro da cidade, quais são as opções que eu tenho para comer? Sempre aquilo que a gente comenta, muita caloria e pouca nutrição. Então, nessa refeição mais complicada, usar um shake independente de peso é uma opção prática e saudável. Quando você estiver em viagem, por exemplo, eu sou uma pessoa que viajo muito. Se eu fosse comer só o que dão para a gente comer nos aviões, nos aeroportos, eu sinceramente acho que não entrava dentro dessa tela aqui. Então, para mim é muito conveniente, muito prático, durante uma viagem de avião, quando eu estou num hotel, quando estou num compromisso, usar o shake, né? Então, aquelas no meu consultório, estou com a agenda muito lotada, não consigo ir para casa, eu tomo um shake. Isso, nesse Hora Saudável dedicada às mulheres, você que é mãe, que tem toda essa realidade, é uma possibilidade e uma solução, né? Mas, por exemplo, você pode também consumir o shake junto com uma salada de folhas, de proteína. Nas páginas oficiais da Herbalife aqui do Brasil tem várias receitas, tem várias sugestões. E uma coisa assim, o que eu acho muito interessante é para compensar um excesso, aquelas festas de fim de ano, a gente recentemente passou pela Páscoa, aquele almoço mais calórico de domingo, então na segunda-feira você pode compensar, né? Pensando num balanço energético, nas calorias que você come ao longo da semana. Eu comi muito no almoço, então eu vou tomar um shake no jantar. Isso é muito alinhado com o que a gente chama de reeducação alimentar. Eu estou pensando nas 24 horas, eu estou pensando na semana e administrando as minhas calorias. E, independente da filosofia de nutrição, muita gente adota essa filosofia de jejum intermitente, não é essa a questão, mas se eu fico muito tempo sem me alimentar, às vezes até por questões médicas, questões religiosas, e eu vou fazer uma refeição tradicional, pesada, muita gente sente problemas. Então, essa é uma boa oportunidade também de utilizar o shake. E quem faz jejum intermitente, assim, eu não consigo, como nutrólogo, pensar numa refeição melhor, mais adequada para quebrar o jejum do que um shake proteico corretamente preparado. E esse shake, né, Sua Excelência, o shake, equilibrado do ponto de vista nutricional, muita nutrição, caloria controlada, um shake preparado conforme o rótulo, com Nutrev, ele oferece a mesma quantidade de vitamina A do que uma porção de queijo, a mesma quantidade de cálcio do que 2 copinhos de iogurte, a mesma quantidade de potássio que uma banana, a mesma quantidade de proteína do que um filé de peixe, por exemplo, a mesma quantidade de vitamina C do que uma laranja, uma tangerina, e a vitamina E, a mesma quantidade do que uma colher de óleo de girassol. Então, você tem essa opção, né, uma comparação com os alimentos tradicionais, que deve ser sempre promovido, viva a boa alimentação,
Mas naquele momento que você tem desafio de tempo, que precisa de praticidade, é uma solução da ciência da nutrição, da ciência do estilo de vida, da ciência do bem-estar, para principalmente você que tem esse desafio de precisar se alimentar bem e ter pouco tempo. E mais do que sempre, né, agora, Sua Excelência, o shake, com o mesmo sabor, com as mesmas indicações, com as mesmas comprovações científicas, mas assim com essa fórmula revitalizada, né? Agora sem glúten, sem o alergênico de peixe, então ele pode, e já tem o rótulo, o selinho de vegetariano, sem lactose. Cada vez a família de sabores do shake revitalizado aumenta, isso não para de aumentar. Esperem os próximos sabores. Então, aquilo que a gente sempre se beneficiou, agora com mais qualidade, com mais vantagens do que sempre. E aqui nessa tela, depois de falar do shake, eu quero falar como controlar os picos de fome. Essa linha que vocês estão vendo verde, vocês podem ver uma linha grande que vai quase saindo da parte branca e uma linha mais controlada, mais perto da linha reta. A linha alta que sobe e desce é aquela pessoa que faz uma refeição tradicional, geralmente com pouca proteína e com muito carboidrato, fica um tempo sem comer. Então, olha, a pessoa comeu ali café com leite, um pãozinho, que é o café tradicional do brasileiro. Ela chega no meio da manhã, tem uma fome muito alta, né? Daí ela vai comer uma refeição. Geralmente, quando a gente come uma refeição com fome, pessoal, a gente não come, a gente devora, a gente ataca a comida. Então, a pessoa que está com fome, ela não planeja. Ah, eu vou comer uma salada e um grelhado. Quando ela está com fome, ela acaba comendo aquilo que tem pela frente. Aí fica a tarde toda com aquela culpa, com aquele peso, com aquele mal-estar, com a inflamação em todos os órgãos do organismo, chega em casa com fome de novo, outra refeição talvez ainda mais calórica e o ciclo nunca acaba. Olha a outra opção, a pessoa tomou um shake corretamente preparado, no meio da manhã ela faz uma refeição, um lanche saudável, uma barra de proteína, pode ser acompanhado com uma fruta, com iogurte, ela faz um almoço equilibrado. Aqui na tela a gente vê ali um peixe, um frango, uma salada. À tarde, outro lanche saudável, pode ser um açaí proteico, pode ser uma barra de proteína, pode ser o Beauty Booster da Herbalife com colágeno, 10 gramas de whey e uma fruta, e um jantar equilibrado. O que acontece? Quando a gente faz os lanches intermediários, a gente mantém mais tempo a saciedade e não tem esse pico de fome. Então, olha só, sugestões práticas, convenientes, que vai melhorar a sua performance no trabalho, vai melhorar a sua saúde física, vai melhorar a sua disposição, vai melhorar a sua autoestima, autoimagem, vai dar mais energia para fazer atividade física. Então, a gente sai daquele ciclo negativo, ciclo vicioso, e passa para o ciclo positivo, para o ciclo virtuoso. Aqui embaixo na tela tem o que a gente recomenda de ingestão de proteínas ideais por refeição, ao redor de 20, 25 gramas de proteína, no café da manhã, no almoço, no jantar. Isso seria, assim, um mundo perfeito. Na realidade, né, o que as pessoas fazem é acabam comendo ao redor de 10 gramas de proteína no café da manhã, menos de 20 gramas de proteína no almoço e no jantar, à noite, em casa, com fome, compulsão alimentar, acabam extrapolando mais ainda do que as 25 recomendadas e a pessoa não consegue aproveitar toda essa quantidade de proteína para formar a massa muscular e acaba armazenando sob forma de gordura. Então, olha só, quando eu faço a sugestão que está ali em cima, como solução, né? Como uma sugestão para distribuir a proteína entre as refeições.
no café da manhã, no almoço, no jantar, com os lanches intermediários ricos em proteína, com muita nutrição e caloria controlada, eu distribuo ao longo das 24 horas a minha ingesta de proteína. Isso melhora a minha composição corporal, diminui o desequilíbrio, não tenho pico de fome e melhora a minha energia para eu estar desempenhando as minhas funções, tanto em casa, como com os filhos, como no trabalho, né? Então, geralmente as pessoas acham que quanto mais comem, mais peso elas vão ter. Então, assim, se eu comer só as refeições principais e não comer os lanches intermediários, eu vou acabar ingerindo menos caloria e vou emagrecer, eu vou ficar mais saudável. Com essa tela aqui, eu provo de uma maneira científica, categórica, que isso não é verdade. Então, olha só, no primeiro exemplo, aquela pessoa tomou até um café da manhã que eu tomo, que eu recomendo, o shake corretamente preparado, mas não fez o lanche. Aí comeu um almoço, um prato saudável, né, que a gente chama um grelhado, uma salada, não comeu nada à tarde. No final do dia, soma isso ao estresse, ao cansaço, ao pico de fome, essa pessoa possivelmente vai ter uma compulsão alimentar e vai, como eu brinco, entrar dentro da geladeira, fechar a porta e comer tudo que tem dentro da geladeira. Eu coloquei ali pizza, refrigerante, sorvete, né? Então, ela fez um dia até equilibrado, mas nessa refeição ali ela comeu mais de 1.000 calorias. Então, ela tinha pensado em não comer o lanche saudável para economizar calorias e acaba tendo uma compulsão alimentar. Por outro lado, a pessoa, que eu espero que seja você que está me assistindo agora, que comprou essa ideia do estilo de vida saudável, da filosofia de nutrição da Herbalife, usar um café da manhã proteico, como o shake, fazer um lanche saudável no meio da manhã, aqui a gente colocou uma fruta com protein crunch, mas poderia ser uma barra, poderia ser um iogurte com colágeno, com Beauty Booster, um almoço equilibrado, um lanche à tarde, a barra de proteína ou açaí proteico, o jantar, que pode ser um shake, inclusive, com mais proteína, com pó de proteína, pode ser a NutriSup, e a ceia, o Beauty Booster como exemplo, mas poderia ser uma sopa instantânea. Olha só, comparado às duas colunas, a pessoa que incluiu os lanches proteicos se alimentou melhor, não teve pico de fome e no final das 24 horas, na soma, ela ingeriu menos caloria do que aquela que pulou, que excluiu os lanches. Então, eu expliquei tão bem que até eu entendi a importância, né, para a maioria das pessoas, tanto do ponto de vista da saúde, da nutrição, como da praticidade, incluir os lanches proteicos. E a proteína, quando a gente fala em proteína, eu estou dando muita ênfase à questão da saciedade, que a proteína é o nutriente que a gente vai ficar mais tempo sem sentir fome, quando comparado com o carboidrato, quando comparado com a gordura. Quando eu faço uma refeição rica em proteína, eu tenho mais saciedade. Mas isso ajuda no controle de peso, mas a proteína vai muito além disso. A proteína é importantíssima na questão da composição corporal, junto com o exercício. Refeições proteicas com exercício feito de forma rotineira, tanto diminui a gordura corporal, como mantém, até aumenta a massa muscular. Então, a composição corporal melhora, e aqui, mamães, mulheres expostas a essa tríplice jornada, a proteína, conforme recomendado, conforme a filosofia de nutrição da Herbalife, melhora a sua imunidade, aumenta as defesas do organismo, além de ter essa questão estética, né? A gente sabe que o colágeno é uma proteína que dá sustentação para a pele, então a pele fica melhor, os cabelos, as unhas ficam melhores, e a questão da massa muscular que eu já tinha comentado. Na família de produtos, né, no portfólio de produtos da Herbalife, vocês têm aqui várias opções de alimentos com proteína, e como eu sempre gosto de falar, né, se você olha para essa imagem e acha que a família de
produtos com proteína de qualidade da Herbalife está completa, você não viu nada ainda. Muita coisa boa nos próximos meses, no futuro próximo, vem por aí. Então, fique com a gente e aguardem as novidades. Quando eu penso em lanche saudável aqui no Brasil, né, eu tenho viajado bastante para o exterior outra vez. Todo mundo, quando começa a falar de açaí, de comida brasileira, lembra do açaí, e eu acho muito interessante como a palavra açaí na Índia, na América do Sul, nos Estados Unidos, na Europa, cada país fala açaí de uma maneira diferente, mas todo mundo sabe que é um alimento tradicional, que vem da Amazônia brasileira, pela qualidade nutricional. E o que eu adoro, né, no açaí proteico da Herbalife, o método de obtenção desse lanche, que é o processo de liofilização, retira toda a água do alimento, mantém as propriedades nutricionais. Numa porção, num envelope, você encontra 64 frutos de açaí adoçados com o sabor natural da polpa de banana e de maçã. E, do ponto de vista nutrológico, o que mais me encanta, 12 gramas de whey. Então, outro exemplo de lanche com muita nutrição e caloria controlada. E para as mamães, para as mulheres, quando a gente fala em proteína, a gente não pode esquecer essa questão da pele, das unhas, né? O Beauty Booster da Herbalife é fonte de colágeno com whey. Então, desde a primeira vez que você toma, você já sente os benefícios da proteína. A partir de uma semana, né? Desculpa, a partir de 4 semanas, a partir de um mês, você já tem a experiência de diminuir rugas, de melhorar a elasticidade da pele. Depois de 8 semanas, a melhora no fortalecimento das unhas, e a partir de 12 semanas, a questão da estrias, né? A questão da celulite, que tanto incomoda as mulheres. E isso não é só você experimentar, isso tem estudos clínicos, inclusive no rótulo do produto, a questão das rugas, da elasticidade, das unhas e da celulite, expresso por estudos clínicos, né? Então, eu acho que eu consegui demonstrar que falta de tempo não é desculpa. Eu tenho certeza que todo mundo que está me acompanhando aqui entendeu que, mesmo com essa rotina contínua, com essa jornada que não acaba nunca, é possível se alimentar bem. Mas a segunda coisa, vamos dizer, a segunda queixa que eu escuto no meu consultório, conversando com as mulheres e mães da minha família, do meu círculo de amizades, é essa. Ok, eu até posso conseguir tempo, mas onde que eu vou arranjar energia para fazer tudo o que eu faço e ainda cuidar da minha saúde? Olha, isso eu escuto todos os dias, eu tenho certeza que você que está me assistindo se identificou. E, de novo, eu quero mostrar que, além de conseguir tempo, sim, a gente consegue mais energia. A fórmula científica, né, da disposição da energia é uma só. Energia, disposição quanto mais aumenta, quanto mais melhora o meu estilo de vida, mais energia, mais disposição eu sinto. Esses dias eu estava saindo do hospital, quase 10 horas da noite, e comentei ali na portaria com as meninas que estavam ali, que eu ainda ia em casa e ia correr. E elas falaram: nossa, você trabalhou no consultório o dia todo, ficou até as 10 horas aqui, ainda tem energia para correr? E eu falei: olha, é porque eu faço atividade física, é porque eu me alimento bem, é que eu tenho energia. Então, a questão que eu coloco aqui é: quanto mais saudável for o seu estilo de vida, aí é o ciclo
o círculo virtuoso, né? Você quebra aquela questão de quanto mais cansado, menos disposição, quanto menos disposição, mais cansado. E não tem mágica, é ciência, a solução é boa alimentação, adotar essa rotina de atividade física, os suplementos nutricionais de alta qualidade utilizados conforme o rótulo, o gerenciamento do estresse, sono de qualidade e aqui a gente tem um presente da natureza, um auxiliar totalmente natural, né? Estou falando da cafeína, que tem um papel super importante na nossa nível de energia física, e a taurina também, que é um aminoácido, é uma proteína que também tem um efeito principalmente no nosso foco e na disposição de uma maneira totalmente natural e presente com embasamento científico. A cafeína, ela é naturalmente estimulante do sistema nervoso, ela está presente em mais de 50 alimentos da natureza, exemplo, o café, guaraná, cacau, chá verde, né? E ela melhora a concentração, o estado de alerta, que a gente chama de pique e disposição. E a nível de célula do sistema nervoso, né, a gente tem um neurotransmissor chamado adenosina, que ela, quando se liga nos receptores, ela produz aquele efeito calmante, relaxante, que a pessoa fica sem energia, sem vontade de fazer as coisas. E a cafeína, ela atua exatamente aqui, bloqueando esses receptores, entre um neurônio e outro, né, no espaço sináptico nas células do sistema nervoso. Então, a cafeína inibe essa ação da adenosina e o resultado que a gente sente é disposição, é mais energia e isso tudo de uma maneira natural. Então, baseado em ciências, né, os suplementos de cafeína, assim como os alimentos tradicionais que eu citei que têm cafeína, contribuem tanto para a performance física, você pode usar antes do treino, como para a performance mental. Estou falando daquela mãe que sente assim, no final da tarde, no meio da manhã, aquela queda no nível de energia. Então, a cafeína aumenta a concentração, o foco, a capacidade de trabalho tanto físico como mental, inclusive o desempenho cognitivo. Uma palavra sobre a cafeína é que existe uma sensibilidade individual. Tem pessoas que podem consumir uma grande quantidade de cafeína e sentir poucos efeitos, e tem pessoas que tomam uma quantidade muito pequenininha e já podem sentir tremores de extremidade, algumas pessoas sentem taquicardia, outras pessoas sentem outro tipo de sintoma. Então, aprenda a conhecer os seus limites, a escutar o seu corpo e se beneficiar desse presente da natureza. Quando a gente fala em cafeína aqui no Brasil, né, a primeira lembrança que as pessoas têm é do cafezinho, né? Por que é tão tradicional tomar café logo de manhã ou logo depois do almoço? Porque ele dá um pique, ele dá uma energia. Mas aqui, né, eu estou mostrando estudos clínicos que comprovam que o café ele tem uma energia intensa, ele dá um pique, né? Ele dá um sprint, como a gente chama, mas a intensidade é forte, mas a duração é pequena. Então você sente uma energia rápida e que logo ali adiante já acaba. Enquanto o chá verde, que é, depois da água, a bebida mais consumida no mundo, ela dá uma energia mais suave, mas mais permanente ao longo do tempo. Você não sente aquele pique inicial, mas à medida que vai atuando, você fica mais tempo com disposição, com bem-estar. Eu, particularmente, me sinto muito mais produtivo, mais tempo usando chá verde do que café. Inclusive, algumas pessoas têm queixas digestivas em função do café, e que isso não acontece com chá verde,
de novo, respeitando a individualidade de cada pessoa. E aqui eu coloquei uma brincadeira, né? Porque sempre que a gente boceja, pessoal, é porque a adenosina, aquela molécula que eu mostrei antes atuando na terminação nervosa, ela está funcionando. Quando acumula adenosina, das ações da adenosina no sistema nervoso é produzir aquela sensação de bocejo, né? Então, a frase que eu trouxe aqui é assim, que quando a gente boceja, é um grito silencioso por um chá, né? Então, porque está na hora de usar a cafeína, que bloqueia a adenosina, uma coisa didática para você não esquecer. Então, a hidratação é importante na nossa performance. Às vezes a gente trabalha tanto que não tem tempo de tomar água, né? Então, o equilíbrio entre a hidratação e a energia, aqui na família de produtos da Herbalife, a gente tem o Herbal Concentrate, tem o NRG, o Herbal Concentrate chá verde, chá preto, o NRG Guaraná e chá preto, sempre oferecendo boa hidratação, sabor, conveniência, fácil de preparar, fácil de tomar, tanto frio como quentinho, e fonte natural de cafeína, né? Então, o Herbal Concentrate como chá verde, antioxidante, auxilia a hidratação, esse efeito termogênico do chá verde, né? Do ingrediente, está documentado do ponto de vista científico que aumenta o metabolismo e deixa a gente mais atento e mais alerta. Uma característica do Herbal Concentrate, do chá verde, utilizado pela Herbalife em todo o mundo, em todos os produtos, em todos os países, é que o chá verde obtido, o extrato de chá verde obtido para estar no produto da Herbalife, ele é extraído com água. Isso garante assim uma neutralidade, uma extração mais homogênea. E no mercado, a maioria das empresas extraem o chá verde com álcool. Então, além dos efeitos nocivos do álcool na saúde, o produto obtido, esse chá verde, não tem a mesma qualidade, né? Inclusive, a fábrica da Herbalife na China, que extrai esse chá verde, ganhou certificações e prêmios internacionais exatamente por essa tecnologia de extração a nível industrial do chá verde com água. Então, isso é um diferencial desse produto maravilhoso. E o NRG, no lugar do chá verde, utiliza o Guaraná aqui do Brasil, então melhora. Guaraná também é uma fonte de cafeína natural, a sensação de alerta, de energia, auxilia na hidratação. E assim, por exemplo, até do ponto de vista de sabor, né? Eu adoro o NRG, sabor Guaraná natural com água, com gás. Do ponto de vista de sabor, para mim é muito mais saboroso que qualquer refrigerante, e não contém açúcar, não contém outras substâncias que não são assim tão saudáveis que tem no refrigerante e não tem no NRG. Então, outra vez, a conveniência, a praticidade e uma opção mais saudável. E aqui é talvez o meu produto favorito, né? Tanto no quesito energia, quesito sabor, quesito nutricional. Eu estou falando do Lift Off. O Lift Off eu uso como um pré-treino para me dar energia para treinar, mas ao longo do dia, no meu consultório, às vezes eu tenho que preparar materiais para a universidade, às vezes eu tenho que preparar materiais para a hora saudável, para eu sempre estar com a energia mental e física equilibrada, lift-off, né, que tem a vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B12, a vitamina C e a biotina, são poderosos antioxidantes, além da combinação que eu já falei para vocês da cafeína
com a taurina, né? Então, tudo aquilo que eu falei da cafeína, a taurina também é um antioxidante, ela influencia em vários processos fisiológicos, metabólicos, como regulação da glicose, da gordura, do metabolismo das energias, tem uma ação anti-inflamatória, antioxidante, como a gente já falou, e 1 mais 1 é mais que 2. Quando a gente tem a cafeína combinada com a taurina, tem o que a gente chama de um efeito sinérgico, né? Um auxilia o funcionamento do outro e o que resulta é mais capacidade mental e capacidade física, exatamente o que você precisa. Então, olha só, chegando já no final da nossa hora saudável, eu já convenci você que falta de tempo não é desculpa, né? Eu já convenci você que falta de energia não é desculpa, mas é que vem a terceira dor, a terceira queixa que eu escuto. Ok, doutor Nathaniel, eu até posso conseguir tempo. Eu entendi que dá para usar a ciência da nutrição para ter mais energia. Mas, doutor Nathaniel, como que eu faço para relaxar, para administrar esse estresse, para dormir bem, né? Então, eu me alimentei bem, com pouco tempo que eu tinha, eu consegui ter pique para fazer tudo, e agora eu tenho, a casa está ok, as crianças estão ok, o trabalho está ok, agora eu preciso relaxar, eu preciso curtir ou dormir. Como é que eu faço isso? E, de novo, vocês não vão acreditar, mas é o estilo de vida saudável que vai ser a solução. Então, de uma maneira bem didática, né, só para oferecer solução, eu falei da questão do tempo, da questão da energia, eu vou dar 5 dicas práticas do meu coração para o coração de vocês, como relaxar, como obter esse momento assim mais interiorizado, para entrar no ritmo do sono, para poder ir desacelerando na hora que você precisa. E a primeira dica, meditar, né? Isso não é uma coisa mística, é uma coisa científica, cada vez mais estudos mostrando, né, que a meditação, o mindfulness, estar presente, estar no aqui e agora, focado naquilo que você está fazendo, clareia a mente, o foco no positivo, né? A gente sempre pode escolher entre pensar uma coisa boa e uma coisa ruim, então focar na parte positiva de tudo. Isso tem embasamento científico, cada vez mais a ciência comprova tanto a meditação como essa atitude positiva, como a atenção plena melhora a saúde, né? E uma coisa que eu acredito que a gratidão é a chave que abre todas as portas. Então, nesse momento presente, nessa hora de meditação, nessa hora de focar no lado positivo, sempre ter essa atitude de gratidão. Então, outra coisa importante, né, nessa hora de relaxar, fechar tudo aquilo que não for edificante, que não for positivo. Então, eu estou falando dessas notícias, sites, canais, séries violentas, negativas, desconstrutivas, e procurar ouvir, ler, assistir algo realmente positivo, edificante, que vai fazer diferença para você ir para o próximo nível, né? Não só na literatura, no lazer, mas também aprender com a experiência de outros, que a gente está fazendo aqui na Hora Saudável, vários outros materiais de comunicação, tanto da Herbalife como de tantas outras fontes, né? Eu gosto muito dos materiais do Mark Hughes, do Jim Rohn, que eu super recomendo. Para quem já é bom, fica muito melhor, fica muito mais produtivo, fica muito mais positivo ouvindo esse tipo de material. E esse é o material, é o tipo de conteúdo para consumir na hora de relaxar antes de dormir. Então, blindar a mente contra ideias negativas, obter inspiração e presta atenção, o que é maior na sua casa, a tela da sua televisão ou a sua biblioteca, né? Os líderes, as pessoas de sucesso são leitores, né? The leader is a reader. O leitor, o líder é um leitor. Então,
ter esse hábito de leitura, a mesma analogia, aquela nutrição que você oferece para o seu corpo, a leitura é a nutrição que você oferece para o seu cérebro. Ter um diário, escrever, revisar suas metas é a dica número 3. Planejar o dia, né? Se você falha em planejar, você já está planejando falhar. Olha como eu estou inspirado hoje, né? Então, ter esse tipo de rotina por escrito, o que, que você vai fazer no trabalho, o que, que você vai fazer em casa, quais são as tarefas com os filhos, escrever o que deu certo, o que não deu certo, escrever um poderoso exercício mental, né? Você está contribuindo para a plasticidade do seu cérebro. Também você blinda a mente contra ideias negativas quando você escreve e cumpre aquilo que escreveu. Então, ter um diário, ter um recordatório, isso pode ser tanto físico. Eu adoro escrever, mas pessoas mais tecnológicas podem ter isso também no seu computador, no seu smartphone, não tem problema nenhum. Agora, essa dica aqui de escrever, eu coloquei essa frase porque é verdade, né? A sorte chega para quem está preparado e sabe onde quer chegar. Então, as oportunidades estão aí. A sorte é quando a oportunidade encontra uma pessoa que está preparada. Não adianta você ter uma oferta maravilhosa para trocar de trabalho ou para trocar de casa, sei lá, e você não está preparado para isso. Então, estudar, meditar, escrever é a forma de ir se preparando. E, como eu não podia terminar essa hora saudável sem mencionar a questão da atividade física, dos exercícios, né? Pelo menos 30 minutos por dia. E o mais maravilhoso é que não precisa nem ser 30 minutos contínuos. Para aquela pessoa que não tem tempo. Ah, doutor, eu começo às 5 da manhã e termino à meia-noite. Que horas eu vou fazer atividade física? Pode ser somar 3 momentos de 10 minutos, você já atinge essa recomendação de 30 minutos. Então, sim, senhores, senhoras, mamães que estão me assistindo, você tem 10 minutos 3 vezes por dia para fazer alguma atividade física, né? Isso passa a ser uma necessidade depois que você se acostuma. Começar o dia, pelo menos, com algum alongamento, pelo menos com algum exercício de força, pode ser o seu primeiro compromisso do dia. E quando você faz aquilo que você combinou, você já sai de casa com autoestima, com a sensação de missão cumprida, vai melhorar a sua performance em tudo que você fizer ao longo do dia, né? Então, outra vez, o círculo virtuoso, quanto mais você faz, mais você vai querer fazer. Lembrar que o exercício físico é bom para o corpo e é bom para a mente, né? Então, tanto os benefícios na saúde física, como os benefícios na saúde psicossocial e a sua performance nessa rotina ininterrupta, né? Tanto em casa como no trabalho, como com os filhos, essa rotina contínua, essa jornada que não acaba nunca, melhora com a atividade física. E a última dica, baseada em ciência, né, que eu quero trazer para vocês, é lembrar esse eixo, essa ligação que tem entre o nosso cérebro e o nosso intestino. A gente já tem horas saudáveis que falam só sobre isso, né, mas aqui está super dentro desse contexto, está super alinhado com tudo que a gente falou para essa rotina agitada. Quanto mais saudável for o seu intestino, melhor vai ser o seu humor, melhor vai ser a sua atenção, melhor vai ser a sua memória, melhor vai ser a sua imunidade, melhor vai ser o seu desempenho em todas as tarefas. Então, a gente sabe a questão da microbiota, né, esses trilhões de bactérias que moram no intestino, que determinam a produção de neurotransmissores. Eu estou falando aqui da serotonina, que é o neurotransmissor, o hormônio do bem-estar e da saciedade. Mais de 90% da serotonina produzida no intestino. Fica fácil de entender que se o intestino está desregulado, desequilibrado, a produção de serotonina vai ser pior. Então,
equilibrar o intestino, a recomendação, boa alimentação, exercício, controle do estresse e a ingestão de fibras, né? 25 gramas de fibras, as fibras pré-bióticas, aquelas que alimentam essas boas bactérias, vai ter esse impacto, né, na saúde intestinal, na saúde mental, na sua saúde como um todo. E lembrar que o Fibra Concentrate Imune, sabor limão com mel, o que eu chamo de produto 2 em 1, porque quanto mais melhora a sua saúde intestinal, e de novo o eixo cérebro-intestino, mais melhora a sua imunidade, quanto mais a sua imunidade melhora, a sua saúde melhora como um todo, e isso vai repercutindo em todas as esferas do seu dia a dia. E o que isso tem a ver com relaxamento, com poder tirar o pé do acelerador, poder dormir melhor? Então, eu já acabei de mostrar a questão da serotonina, né? Mas, olha, quem já teve a honra, se você não teve a capacidade, a oportunidade de experimentar o Fibra Imune, sabor limão com mel, não deixa mais uma noite sem passar, sem provar. Por quê? Porque toma antes de dormir, quentinho, né? Isso já está, inclusive, o cultural, que a gente chama de comfort food. Quantas vezes minha mãe, na minha casa, a gente, assim, antes de dormir, ou até quando estava querendo, lá do outro lado da rua, pegar um resfriado, o pessoal lá em casa fazia um chá quentinho, sabor limão e mel, né? Então, isso remete lá à nossa infância, e pela presença das fibras, né, da maltodestrina resistente, que é uma fibra insolúvel pré-biótica, melhora a imunidade, melhora o microbioma, melhora essa produção de serotonina, e tudo isso faz aquela hora de relaxamento, de tirar o pé do acelerador, a sensação de cuidado, de conforto e de bem-estar. Então, essa foi a minha contribuição, a minha homenagem, o meu respeito, o meu reconhecimento às mulheres, principalmente às mães. E antes de devolver a palavra para esse anfitrião maravilhoso, eu quero homenagear 3 mamães que são importantes na minha vida, né? Queria, então, eu fazendo isso, homenagear todas as mulheres, homenagear todas as mães. A primeira mamãe, a minha mamãe, Ides, né? Minha mamãe tem mais de 80 anos, aqui tomando sua excelência o shake comigo. A minha mãe faz pilates, a minha mãe viaja pelo mundo, a minha mãe está sempre aprendendo alguma coisa nova, e ela está sempre cuidando da ingesta correta de proteína. Então, assim, um exemplo que é possível um envelhecimento saudável, é possível uma mãe adotar o estilo de vida saudável e ativo, a boa alimentação. A segunda mamãe que eu quero homenagear com todo o meu amor, com todo o meu coração, é a mamãe das minhas filhas, né? A Vera, mãe da Luísa, da Verena, meu amor e meu exemplo de mulher, meu exemplo de profissional. A Vera é uma profissional competente, realizada, mas que não abre mão da boa alimentação, atividade física. Quem nos acompanha nas redes sociais sabe, a gente está sempre treinando e tendo experiências gastronômicas e usando os produtos da Herbalife juntos. E, finalmente, mas não menos importante, a terceira mamãe que eu quero homenagear e que é muito importante, nunca foi tão importante como hoje, é a mamãe natureza, né? A mãe terra, né? Aqui na América do Sul a gente conhece ela como Pachamama. Essa é uma imagem da Pachamama dos Incas, que representa exatamente esse lado feminino da natureza que nos nutre, que nos cuida, e que, infelizmente, assim, eu tenho até vergonha de falar como a gente retribui pouco, como a gente maltrata essa mamãe natureza. E adotando esse estilo de vida saudável, ativo, dentro dessa filosofia de nutrição, eu fico muito confortável em falar da mamãe natureza, porque a Herbalife é uma empresa que ela não é verde só no nome, é uma empresa preocupada com a sustentabilidade. A gente sabe que a proteína vegetal, a proteína isolada da soja,
ela protege, ela economiza até 17 vezes mais o meio ambiente quando comparada com a proteína animal. Então, homenageando a minha mãe Ides, a mãe das minhas filhas, a Vera, e a mamãe Natureza, um beijão para todas as mulheres, e a minha humilde contribuição, juntamente com a equipe da Herbalife, é essa proposta para você que tem essa jornada que não para nunca, né? Essa jornada contínua, essa tríplice, quádrupla jornada, uma solução, um presente, uma maneira de você cada vez melhorar em todas as áreas. Então, beijo e até a próxima Hora Saudável.